Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma live com um tema muito importante para esse momento. Eu convidei minha querida amiga psicóloga Luciana Zanon, que daqui a pouco vai estar entrando aqui. O tema que a gente vai trazer hoje é a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Então eu vou esperar as pessoas começarem a entrar. Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Vamos lá começar a esperar o pessoal entrar. Eu vou esperar também a Lu, né, a Luciana, que ela já esteve comigo aqui em lives, numa live, na verdade, a gente falou sobre adultecer na quarentena. Foi uma live bem legal, tá aqui no IGTV. Oi, Ju, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um outro tema bastante instigante. Então sejam bem-vindos, um tema muito atual, que é a saúde mental das crianças, dos adolescentes. Nesse tempo de pandemia trouxe muita mudança, né, para a vida de todos nós. E então eu vou esperar o pessoal começar a entrar e a Luciana chegar também, né? Porque live sem ela não vai acontecer. Senão eu faço qualquer outra coisa, mas ela já está pronta, que ela já me falou. Então eu só vou esperar. Olá, Lúcia, todo mundo que está entrando. A Luciana já entrou aqui. Então eu já vou solicitar. Oi, Ivan, minha prima querida, tudo bem, gente? Cris, espera aí que eu vou achar a Luciana aqui. E aí a gente já começa com ela também. Espera aí. Aqui, Lu. Vamos lá. Chamar a Luciana. Enquanto as pessoas vão entrando, a Lu entra também. Né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Essa semana só teve uma live, hein, gente? Oi, Lu! Tudo Oi, Cá. bem? Tudo bom, querida? Tudo Boa jóia, noite. boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Boa Mas noite a todos que estão chegando. a Luciana, a minha mãe também já chegou. Oba! Mãe é bom, né? Mãe é Né, sempre mãe bom. tem que chegar, né? Se ela não chegar, eu chamo ela. Não é, Lu? A Lu já fez uma live aqui comigo. Eu estava falando antes, né, Lu, que a gente fez o tema foi adultecendo na quarentena, que foi o nosso tema, né? E acho que está todo mundo ainda nesse processo. E a Luciana tem feito lives maravilhosas também. Vou pedir para ela se apresentar para quem não conhece a Luciana. E ontem, né, Lu, você fez uma live. A Lu acho que está fazendo live mais que eu, hein, gente? Mas... Então, é muito engraçado, né? Porque eu comentei assim, essa semana foi uma semana que, coincidentemente, eu fui convidada para duas outras lives, inclusive a sua também, né? Então, Uhum. assim, geralmente, às quartas-feiras, eu com a Isabel do Portal Constelar, a gente Uhum. tem um horáriozinho praticamente fixo. Mas essa semana coincidiu a sua, né, o Uhum. seu Que a gente convite, já tinha combinado faz um tempo, né? Acho que um faz uns tempão 20 já, dias exato. já, é. E na segunda-feira teve um outro colega, ainda colega Ah, é da minha filha, verdade. que me fez o convite, Eu né? E vi acabou, você. É. acabou coincidindo, ficou a semana da live, E quando a né? pessoa tem o que falar, não é mesmo, gente? A gente põe ela para falar, né? Então, eu Que acho que assim é isso. seja, né? Ah, Que olha, assim eu não tenho seja. dúvida nenhuma, assim, eu acho que, primeiro que eu acho que a gente tem uma química boa também, né, Lu? Então, É assim, o verdade, jogo cara. rola bom e a gente chama as amigas, afinal de contas, eu chamo quem eu quero, não é verdade? Então, a gente tem que chamar gente que bate junto, né? Senão, Exatamente. se tivesse Né? me pagando para entrevistar alguém, então, aí é diferente, né, Lu? Mas aqui a gente E, chama quem a eu gente vou te quer. falar, e por incrível que pareça, né? Então, assim, eu não consegui fazer uma live sozinha e nem eu convidar alguém para fazer. Nem É deu muito tempo. engraçado. Não consigo, né? Não tem tempo hábil e estruturar também, porque eu gostaria de estar estruturando alguns temas para fazer, ou pelo menos numa situação de apresentação sozinha, mas não consigo. Então eu entendo que o universo me diz que não é sozinha, Que é entendeu? parceria. Exatamente. O universo sempre me diz um mais um é sempre mais que dois. É isso. Bora lá, Eu né? também acabei fazendo poucas sozinhas, que geralmente foi de astrologia, né, de um tema muito Uhum. específico, mas assim, a grande maioria tá sendo sempre em parceria, que é muito bom, né? Eu gosto. E eu só para Sim. avisar vocês, eu vou pedir para a Luciana se apresentar daqui a pouquinho, mas eu tô conseguindo subir colocar as lives no YouTube também, tá? Então, aos Uhum. poucos, eu estou conseguindo passar as lives para lá.
o que vai facilitar para algumas pessoas assistirem que gostam mais, né, do streaming do YouTube, e é mais fácil para compartilhar também, para mandar por WhatsApp. Então, essa live também vai para lá. Quando, não Tá. sei, quando der, não é verdade? Mas espero Por que isso, eu... então, talvez por isso é que eu não faça nenhuma live sozinha, porque eu não sei fazer nada disso mesmo. Menina, Então, eu aprendi com a Beth Nakata, ela me mandou um tutorialzinho. Então, a gente também está fazendo uma boa troca, assim, de tudo, né? Não só de conteúdo, mas de tecnologia, de dificuldades. Eu acho que tem sido parcerias, assim, super legais. E eu fico muito exatamente. feliz em todos os níveis, né? Então, quem sabe ajuda, quem sabe aprende, quem quer ouvir, escuta. E assim a gente vai, né, Lu? Exatamente. Cada um com a sua parcela de contribuição, né? É isso. Ativa ou passivamente. Tá tudo É, certo, eu acho que o né? momento é esse. Então, e as lives, elas vieram para isso também, desde o começo, né, da pandemia, que o meu propósito, eu acho que da Luciana também, é poder trazer ferramentas dentro do que a gente sabe e quando a gente não sabe, a gente chama as amigas, para falar de temas que, assim, a gente sente que são relevantes, que vão ser contributivos para as pessoas, né? Que vocês possam escutar, trazer um esclarecimento, uma luz. Esse tema eu pedi para a Luciana, na verdade, porque, Gritou claro, né? socorro! Eu tenho demanda em casa, obviamente, não é verdade? E porque, sim, convivo com muitas mães, né? E eu vejo não só por conta da minha questão pessoal, mas também por questão profissional, né? Então, assim, muitas mães demandando histórias chegando, né? De que a Uhum. saúde mental das nossas crianças estava preocupante, dos adolescentes, né? Então, casos Sim. em que a gente vem ouvindo, né? De muita irritabilidade, de tédio, de depressão, de, assim, de tudo que quem tem filho em casa, né, tá sabendo que o negócio não tá fácil. Então, Não, eu não. trouxe a Lu para a gente poder conversar sobre esse assunto. Tem umas perguntas que eu já elaborei aqui, mas vamos deixar também a live correr, porque somos dessa, não é mesmo, Luciana? É, não adianta a gente querer segurar o freio, porque, né, Não, vai que vai. Então, vai assim, que só me vai. apresentando, Isso. eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e trabalho na linha da transpessoal, como a Camila e colega de turma, né? De Também sou turma. consteladora sistêmica, a gente se formou junto na constelação. Uhum. Trago também a bagagem da mediação de conflito, nesse momento do mundo, é Nossa. uma das ferramentas que eu acho que acredito que eu mais esteja usando. E gosto muito de atuar também com o viés da comunicação não Não violenta. Então, violenta, é. Que é eu acho isso. que Em é um termos de tema que um currículo, dia a gente pode trazer para você falar um pouco mais, né, Lu? Porque, assim, verdade. eu li o livro, mas preciso ler de novo, da comunicação não violenta, e eu acho que, assim, até inclusive para essas questões de mediação com filhos, né? Quando a gente está Sim, conversando com sim, filhos, mediando filhos sim, e conflitos dentro de casa. A sim. comunicação não violenta também é de muito auxílio, né? Então eu quero, uma hora a gente É traz uma esse mudança de postura. Eu é, costumo dizer que a comunicação não violenta é uma mudança bem gostosa de postura, de colocação, de como que a gente vai se colocar no mundo a partir desse movimento não violento, né? Porque uhum, se nós pararmos para pensar, embora não seja o tema dessa live, mas só esclarecendo, assim, todos nós temos a nossa porção violenta. sim. Falar que a gente é anjo com uma grande auréola, Não. estamos mentindo, né? Sim, Então não, já não somos adultos estaríamos para no admitir. planetinha Terra aqui encarnadinhos É. em carne e osso, não é verdade? Exato. Então, vamos reconhecer com lealdade a nossa parcela violenta e Sim. vamos curando, vamos curando. Eu acho bem legal. Uma hora a gente, quando a Lu também tiver com a agenda, né? A gente combina uma live para falar sobre a comunicação não violenta, que eu acho muito, muito legal, assim, saber mais, Legal, cara. né? Tá? Então vamos lá, só para me apresentar para quem está entrando pela Lu. Eu sou a Camila Colaneri, sou astróloga, sou consteladora familiar, fiz o curso com a Lu. Eu tenho formação em psicanálise, embora não atue como psicanalista, mas tenho essa formação. Tá.
enfim, outras qualificações aí, mas tá bom já tá jóia, tá? Então, assim, o propósito dessas lives é, como eu falei, é trazer ferramentas. Então, eu faço lives de astrologia, mas venho mesclando com lives de constelação e com lives que sejam da área terapêutica, né? Justamente para a gente poder trocar uma bola, tá? Então, vamos lá. E de colaboração pública mesmo, né? É levar realmente. Com certeza. Mas onde eu posso colaborar na live de hoje? Me diz. Eu tenho várias perguntinhas para você. É o seguinte, Lu, a gente está percebendo, né, que, claro, a gente teve uma mudança radical de cotidiano. As crianças vieram, né, com muita intensidade nesse convívio familiar, com uma mudança gigantesca para eles também. Então, ao mesmo tempo que os pais tiveram mudanças muito fortes, as crianças também. Que a gente sempre ouvia falar assim, a criança precisa de rotina, a criança tem o cotidiano. Aí você vai condicionando, né, a criança, o adolescente um pouco mesmo, mas a criança, né, naquela, não, é isso, é assim, isso é assado, isso é assim, isso é assado. E aí, de repente, para tudo, né, e para tudo para os pais também. Então, a minha primeira pergunta é, assim, como trazer esses assuntos, né? Porque, querendo ou não, a gente vem falando muito de morte, de medos, né? Alguns pais tiveram realmente perdas de emprego, né? Então, essa ansiedade, ela passou a ser, né, de convivência familiar. E as crianças, como estão inseridas nesse contexto agora 100% do tempo, também estão absorvendo todos esses assuntos. Então, essa mudança de rotina, de cotidiano, de, olha, era assim, a partir de hoje é assado, e a gente não sabe exatamente quando isso vai acabar, quando isso vai parar, criou uma ansiedade muito grande também nas crianças, nos adolescentes, uma sensação que eu sinto, Lu, de falta de perspectiva. A gente não sabe exatamente, né? Era tudo tão programado antes, né? É férias, agora são as provas, agora é fim de semana. Então tinha sempre uma programação. E agora a gente percebe que não tem muita programação, mesmo que a gente queira, né? Então como é que a gente lida com esse inusitado? Como é que as crianças lidam com isso? Então, em primeiro lugar, eu particularmente vou dizer que eu vejo por uma vertente bastante positiva o contexto da desprogramação. E explico por quê, né? Porque a gente não evolui dentro da zona de conforto. Então, toda desprogramação, ela traz uma zona de desconforto e provoca níveis de evolução. Então, particularmente, eu gosto da questão de desprogramação. Mas quando a gente falou um pouquinho, né, de estar falando dessa live, eu fui buscar uma situação e tem um texto que chama O Mal-Estar na Civilização, que é de 1930, Sim. que ele diz assim: o preço que pagamos por nosso avanço na civilização é a perda da felicidade com a intensidade de sentimentos de culpa. Por que essa frase me chama a atenção? Até para tentar responder a tua pergunta. Porque sempre que a gente enveredar por um caminho de evolução na civilização, a gente vai esbarrar em situações inusitadas. Sim. Às vezes essas situações são pequenas e causam poucos desconfortos, e às vezes é o que está acontecendo, né? Quando nós paramos para pensar, é quase como se a gente estivesse dentro de uma organização e tivesse a questão do cargo e da função. Então, eu tenho um cargo de diretor, mas eu carimbo. Gente, é só um exemplo, tá? Não vamos levar, né? Mas assim, para não ter melindres, né? Sim. É como se nós estivéssemos neste cargo e atuando aqui, e de repente chegam pra gente e falam, vai carimbar. E aí você fala, como assim? Mas eu já caminhei tanto, eu já conquistei tanto, eu já estou, né? Mas agora é carimbar. E aí, a primeira coisa que a gente é tomado é de uma invasão de sentimentos, né? Sim. Vem a raiva, vem o medo, vem a preguiça, vem a inquietude, vem tudo. Se a gente for nomear, a gente vai encontrar toda a gama de sentimentos nesse momento. Então, um primeiro movimento a ser feito é parar e se conectar
com o que é que está acontecendo. Seja no seu microcosmo ou seja no macrocosmo. No macro, nós não vamos ter muita ação. Mas quando a gente para analisar macro e micro, a gente vai focando cada vez mais e fazendo perguntas básicas com o que está acontecendo agora, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer sobre o que foi ou sobre o que vai ser. Eu preciso saber o que vai ser agora. Sem conexão, eu não consigo. E a conexão dentro do raio familiar é comigo, em primeiro lugar, mas é com o meu filho pequeno, é com o meu adolescente, é com o meu esposo que talvez esteja numa situação de desemprego, é comigo que estou numa situação de desemprego. Em primeiro lugar pare. A gente tem uma grande tendência de reagir. Isso. É bem enquanto isso. Enquanto nós estivermos nessa fissura de reação, aconteceu, reage, a gente não vai para um lugar, eu diria, não vou dizer confortável, porque não é o conforto, mas assim, a gente não vai para um bom lugar, a gente não toma boas decisões, a gente não toma decisões pautadas no recurso que a gente tem naquele momento. Então, respondendo em primeiro lugar a tua pergunta, é assim, pare um pouco. Respira, bem a brincadeira do pare um pouquinho, respira um pouquinho, porque tem um monte de quilômetros ainda pela frente. Sim, eu trouxe até uma amiga minha que, a Daniela Rocco, que também fez uma live comigo semana passada, que a filha dela trouxe, né, que a gente fala que é o mantra que chama Se Respira, né? Então, que até virou, até agora ela usa esse Se Respira até para chamadas dela, é o Se Respira. A filha dela, na época, tinha uns 8 anos, e falava, se respira, que é esse parar, né? Porque, como você disse, Lu, a gente está tão condicionado, né? Naquele modus operandi, sem parar para refletir, que é assim a presença que a gente trouxe na outra live que você falou, né? Que a gente falou, que assim, falta presença, então vê o que está acontecendo ao seu redor, porque eu vejo muito, Lu, nas situações do estudo à distância, que esse pare... num determinado momento, ele foi necessário, porque as crianças começaram a ter reações assim muito adversas mesmo, de raiva, né? De não querer mais ficar na frente. Claro, ficar na frente de um computador por muito tempo é extremamente exaustivo. Hoje mesmo eu estava na casa, falei, meu mais novo foi para casa da minha cunhada, minha sobrinha tinha uma prova, ela tem 7 anos, tá? Uma prova de matemática, 23 questões para uma criança de 7 anos. Aí eu fico pensando, cadê o para? Peraí, quem é essa criança, né? Que foi aquele texto que você me mandou ontem. Será que não é mais importante ter a saúde mental do que saber fração? Será que essa criança que está assim, não está aguentando mais, ela precisa ter 23 questões, uma criança de 7 anos? Então esse pare também vai para tudo, né? Não é só dentro da nossa casa, é pare escolas, pare sociedade, pelo amor de Deus. Então, talvez seja esse um primeiro movimento que chega com a pandemia, né? É assim, vamos parar só um pouquinho. Ninguém está falando que vai parar o mundo, que nós vamos congelar, né? Aquela brincadeira de congelar. Não, ninguém vai congelar, né? Então é assim, calma. É óbvio, tem situações bastante difíceis acontecendo. Ninguém é hipócrita de dizer vamos viver no mundo da ilusão. Não é isso. Claro. A questão é que quando eu paro, eu tenho frações de segundo da minha atividade cerebral que me permite talvez fazer novas sinapses. Sim. Né? E não condicionar aquele caminho que a gente já... Por isso que é reativo e não ativo. Né? Eu sempre vou pelo mesmo caminho, pela mesma neuroplasticidade. Então, é assim, vamos mudar um pouquinho isso. Né? Mas, quando a gente para pensar nisso, ou pelo menos quando eu paro para pensar nisso, eu também paro para pensar porque, assim, geralmente eu quero que as coisas continuem porque eu estou me sentindo impotente, porque eu não quero entrar na culpa. E se meu filho perdeu o ano? E se ele não conseguir fazer as 23 questões de matemática com 7 anos? Pois é. Então, assim, acho que uma das grandes questões que a gente está precisando muito parar é porque nós temos medo
de sentir culpa. Uhum. E nisso a gente vai dando todo nó em pingo d'água para a gente falar, opa, não, culpa não, culpa não, culpa não. E não tem jeito. Nós estamos dentro de um momento que as nossas decisões, elas podem nos levar a caminhos diversos. Pode ser que alguns caminhos vão ser muito bons e podem ser que ali na frente a gente vai ver que talvez não era a melhor decisão, mas naquele momento era a melhor decisão. Então, quando nós paramos, damos o tempo e nos perguntamos onde estamos e onde queremos chegar e qual é a ferramenta, qual o recurso que eu tenho nesse meio, a questão da culpa ela vai ficando melhor elaborada e melhor equilibrada. Então, para pais, educadores, porque não estou dizendo só de pais, Sim. já parou para pensar como está a vida desses educadores também? É terrível, terrível, porque eles têm filhos também, então eles estão dando aula, eles estão precisando ser youtubers, eles têm os filhos que estão tendo aula junto. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está aqui, a Tarsila, que ela é professora, e assim, ela estava tendo uma reunião de pais, né? Então, os pais fazendo aquela reunião online, e o filho dela de 5 anos falou, mãe, tá assim, tá saindo água, tá saindo água. A máquina de lavar dela começou a verter água, a casa alagando, e ela toda bonita, assim, porque ela não podia parar a reunião, e a casa dela, e o moleque de 5 anos pulando na água. Então, assim, gente, é uma coisa louca, né? Eu dizia que é o caos. É justo, mas eu acho que esse momento ele pede um pouco mais dessa presença, porque essa presença, Lu, ela leva a nossa verdade também. Que a lealdade que a carta que eu tirei para essa live que saiu, eu falei para a Lu, e eu sempre estou falando agora, estou abrindo, né? Foi a carta da lealdade, que a gente precisa ter lealdade com a gente também. De repente, por que eu não posso falar, gente, espera um pouquinho, deu ruim aqui, né? Eu estou em casa, estou trabalhando em casa, meu trabalho veio para casa, né? Assim como a escola veio para casa. Né? Assim como a minha casa foi para a escola também, né? Porque também a escola começou a acessar a sua intimidade, porque ela vê, né, a criança, ela vê como ela tá, ela vê o cachorro, ela vê você de pijama, quer dizer, aquela persona, né, social, ela começou a se desconstruir, né, Lu? Mas você já parou para pensar na beleza que é essa desconstrução? Por quê? Porque quando nós vamos para essa beleza da desconstrução, a gente vai para a aceitação da imperfeição, Camila. É isso. Então, assim, o que realmente está sendo desconstruído é toda essa persona da perfeição que está caindo por terra. É isso. Está caindo por terra. Então, quando você se olha, se respeita, é leal ao que você está sentindo, é leal ao teu propósito. Se o seu propósito é educar o teu filho, você vai ter que parar para escutar o que ele está te dizendo. Sim, sim. Você vai ter que parar para perceber, não só o que ele está dizendo, mas de repente para perceber como está o comportamento dele. Sim. Perceber se ele está mais triste por esses dias, se ele está mais agressivo, porque tudo é uma linguagem. A tristeza é uma linguagem, a agressividade é outra linguagem. Se nós pararmos para pensar no que a gente está sentindo, como é que o outro também pode estar sentindo isso, né? Eu já senti muito medo nesse movimento da pandemia, mas todas as vezes eu paro e me pergunto, medo do quê? Aonde eu estou? O que está acontecendo? Se tem algum amigo próximo que eu possa estar contatando? Então, assim, nós precisamos parar, em primeiro lugar. Que eu acho que é isso que a gente está falando, né? Que é a tal da vulnerabilidade, né? Assim, se eu consigo falar para o outro, assim, olha, gente, espera um pouquinho, eu preciso parar um pouco essa reunião, porque deu um problema aqui na minha casa. Claro que eu estou trazendo uma vulnerabilidade do meu ambiente doméstico, mas quem não? Quem nunca teve esse tipo de problema? Se eu falar assim, gente, eu vou tirar meu filho da aula, eu fiz isso, já falei com a diretora da escola. Olha, ele vai entrar a partir dessa semana só quando eu sentir que dá. Porque ele está ficando muito nervoso, ele está ficando muito irritado e não está sendo contributivo. Muito pelo contrário, está ficando com raiva da escola e é uma coisa que ele não tinha. Então, a gente esse lugar, né, Lu? A gente também tem que lembrar que a escola não é só um ambiente de desenvolvimento intelectual. Claro. A escola é um ambiente também de desenvolvimento socioafetivo. Então, quando as crianças deixam
numa ruptura muito grande e rápida, né? Porque ninguém foi preparando, né? Porque Sim. para entrar para a escola, a criança fica 1 hora, a mãe vai buscar, no outro dia fica 2 horas, a mãe vai buscar, tem uma adaptação. Sim. De repente, ela é tirada desse meio socioafetivo e ela continua com a carga da obrigação intelectual. Então fica, minha mãe costumaria dizer assim, isso ficou manco, né? Ficou manco. Sim, sim. Perdeu uma perna, né? Quando eu perco uma perna, um adulto perder a perna, imediatamente ele vai parar para pensar, opa, peraí, perdi uma perna, deixa eu ver se eu arrumo um cotoco aqui, um apoio, uma bengalinha, um apoio. E uma criança? Ela nem consegue, em primeiro lugar, porque não tem ainda uma habilidade, uma competência psíquica e emocional, e não é porque é assim que a vida acontece, faz né? Parte, ela está em evolução. Ela precisa amadurecer, né? Então, é assim, ela não consegue, às vezes, nem entender que ela está manca. Ela precisa do apoio do adulto para dizer para ela, filha, está acontecendo alguma coisa, filho, está acontecendo isso. Então, é assim, como é que a gente dá esse apoio se eu não parei para me dar apoio? Né? Em caso de despressurização das cabines, máscaras cairão. Primeiro a sua, depois a do outro. Eu pensei exatamente nisso. Como é que eu vou perceber meu filho se eu nem estou me percebendo? Porque se a gente estiver nesse modus operandi louco, a gente vai passar igual um trator, né? E vai achar aquilo uma grande chatice, né? Ou vai falar assim, pô, para aí, fica quieto, aí vira aquela bola de neve, de irritabilidade, de chateação, de tristeza, porque não se parou para olhar e falar, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? O que eu estou sentindo? O que você está sentindo? Que são perguntas, né, simples. O que está acontecendo com você? Por que você está triste? Mas por que nós não fazemos essas perguntas? Porque nós temos, por uma questão até social, isso a gente pode até enveredar em outra live, porque eu não vou me aprofundar, mas assim, porque a gente tem medo do que vem do outro. Né? Porque dependendo do que vem do outro, eu vou sentir culpa, porque eu estou impotente sobre o que está acontecendo com este outro. Então, eu não pergunto. Eu não pergunto. E aí eu assumo o atropelo da continuidade. Eu gosto disso, né? Assumir o atropelo da continuidade é desembestar o trem. É destrilhar o trem. Então, neste momento, nós precisamos atender a nossa demanda e aprender a nos conectar. Sim. Nos conectar, não tem como não se conectar em movimento, a não ser no Avatar, quando ele vai pegar o cavalinho dele lá, que ele fica... Mas aí diríamos que tem um truquinho de filmagem, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, na vida não tem muitos truquinhos de filmagem. Na vida, para eu plugar, eu preciso parar, né? Então, assim, para eu conectar, para eu sentir realmente o que esse filho está sentindo, o que essa criança, o que esse adolescente está sentindo, eu preciso parar, olhar, prestar atenção, perceber em detalhes, porque principalmente os adolescentes, eles não param para conversar. Sim. Que eu acho que a gente tem... Então, as fases também são diferentes, né? Crianças pequenas. Hoje até minha prima, que ela tá aqui, ela falou, ai, Cássia, podia fazer uma live, porque tem tantas gestantes, elas estão com tanto medo, crianças com recém-nascido. Eu tô vendo... Porque eu falei, nossa, eu saí desse lugar já, então eu não tô com foco nele, né? Assim, como você também, nossas filhas já estão adultas, e eu trouxe para você um pouco, volta um pouco para trás pra gente conversar. A gente sai um pouco daquele foco, porque não é o seu foco. Mas eu falei, é verdade, porque alguém que tá tendo filho agora, alguém que tá gestante, né, com tudo isso, né, deve estar cheia de questionamentos, cheia de medos e angústias, enfim, né? Mas, como a gente está falando, as fases são diferentes. Então, uma criança pequena, numa fase né, começou a andar, uma criança que está se alfabetizando é outra dinâmica, um adolescente são dinâmicas completamente diferentes e sensações diferentes também, né? Exato. E dependendo do nível da dinâmica da família, se torna mais fácil acessar isso ou se torna mais difícil acessar isso. Sim. O adolescente, por si só, ele não tem uma comunicação clara. Por quê? Porque a guerra, além de uma guerra hormonal, que já faz um turbilhão dentro, né, da questão física, tem uma guerra psíquica acontecendo. Tem uma fase, né, tem uma transição de fase entre... Eu quero permanecer criança, eu quero permanecer com as vantagens da infância, ou eu quero ir para os desafios da adolescência que
tendenciona a me levar para o mundo dos adultos. É cruel, é uma fase cruel, psiquicamente falando, né? Então, e cerebral também, né? Porque o cérebro, eu comprei um livro que chama O Cérebro do Adolescente. Que é isso também. E é biológico, né? Além de hormonal, é biológico, porque o cérebro, ele também está se desenvolvendo, alguns neurônios estão morrendo, estão sendo, né, nascendo novos neurônios. Então, tem mesmo essa coisa da letargia, da preguiça, né? Do querer se ensimesmar. Até de dor física, porque a velocidade das células ósseas se multiplicam, né? As células ósseas se multiplicam numa velocidade que muitos adolescentes reclamam de dor física. Sim, sim, de crescimento. Meu filho tem dor no osso, né? De falar, tá doendo, tô com cãibra. Porque tá crescendo, né? Agora, já que a gente entrou nos adolescentes, vou começar deles, vou inverter um pouco. Lu, o que eu tô ouvindo muito, assim, eu soube de um caso recente, mas mais de um, na verdade. A gente tem relatos de adolescentes que estão em depressão. E é um aumento do número de suicídios também nos adolescentes nessa fase. Eu queria primeiro que você explicasse pra gente qual que é a diferença entre tristeza e depressão. Até que ponto é normal estar triste e até que ponto é preocupante, e aí sim os pais precisam ficar atentos, porque a gente pode ter um quadro que pode evoluir para uma coisa mais difícil. E o que nesse sentimento do adolescente pode estar causando esse quadro depressivo ou de uma tristeza profunda? Tá, vamos lá. A tristeza, ela é parte de um dos sentimentos básicos, né? Que a gente considera. E a tristeza, ela mobiliza muitas emoções. A emoção, a palavra emoção vem do latim que se chama emovere, botar em movimento, colocar em movimento. Ou seja, alguma coisa está em movimento. A tristeza, ela pode vir pelo enlutamento social, não estou em contato com ninguém, pode vir pelo enlutamento real, a perda de alguém. Nós estamos presenciando muitas situações. Muitas famílias que perderam pessoas, né? Ou próximo, ou contato com isso, né? Nós somos seres que estamos ligados a um campo de informações. Então, não tem como a gente pôr uma barreira no nosso campo, a não ser que a gente tenha realmente todo um trabalho meditativo, ok. Mas a tristeza, ela é parte do ser humano. E a tristeza, quando a gente consegue parar e se conectar, a gente pode até acolhe, daí alguns dias a tendência, ela leva um pico e a tendência ela diminuindo e ela se esvai. Ela vai sendo trocada por alguns outros estímulos. A depressão, ele é um diagnóstico bastante, que precisa ser bastante observado. Por quê? Porque na depressão não é só a tristeza. Tem a apatia, eu perco tesão, a própria... energia de vida, força, né? Energia vital, né? A própria energia vital, ela vai se extinguindo, ela vai perdendo sentido. É como se você comesse um doce a vida inteira e adorasse, de repente você come e você fala... Não quero, não gosto. Então, assim, a apatia, a angústia, né? Tem muitos relatos de assim, é uma coisa que eu não sei explicar. Meu peito dói, então, assim, eu tenho níveis de ansiedade. Outra coisa que eu escuto muito em consultório é desesperança. Né? Sim, isso espera? Eu não espero nada. Não, mas o que você vislumbra? Eu não consigo vislumbrar. Essa falta de enxergar para frente, eu acho que está pegando muito para eles, né? E só a gente consegue com observação. Porque, principalmente na fase da adolescência, porque na adolescência tem uma reclusão, que é deles. Sim, que é natural. Exato. Então, assim, eu brinco que na adolescência, nós como pais, a gente tem que ser aquele legal chato, ou aquele chato legal. Que é aquele que dá uma liberdade, mas depois quando bate na porta, eu falei, e aí? Né? E aí, né? Que a gente tá falando que a mãe boa e a mãe bruxa, né? Ou a mãe boa e a mãe má. A gente tem que fazer um azeitinho doce, né? Tem que ser legal, mas tem que ser mana, mas ao mesmo tempo tem que dar uma fiscalizada para ver se tá tudo rolando bem, né? Principalmente quando você percebe que esses movimentos que aparentemente poderia ser só uma tristeza, e eu não estou falando só como uma questão de desprezo, nem de menos, mas assim, algo que realmente
vai extrapolando. Então, assim, vai se perdendo contato visual, vai se perdendo contatos com amigos, né? Vai deixando de ter prazer com coisas que gostavam muito. Então, a atenção dos pais nessa fase é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque quando deixa de ser uma tristeza, você começa a enveredar por um caminho, por um terreno que a gente chama de transtorno psicológico. E aí a atuação, ela precisa ser através de um profissional da medicina, muitas vezes através de medicações que são adequadas, sim, né? E junto com o processo psicoterapêutico para equilibrando tanto a questão medicamentosa quanto a questão de emocional, né? Né? Mas a grande diferença é isso. A tristeza é algo que a gente vive pontualmente. O transtorno psicológico chamado depressão é algo muito mais prolongado. Tanto é que tem algumas linhas, né, de atuação que para você diagnosticar mesmo uma depressão, às vezes é 4 ou 6 meses de observação. Entendi. Principalmente se passou por luto. Porque o luto tem fases. Sim. Tem fase da negação, tem fase da raiva, tem fase de briga com Deus, tem um monte, uma infinitude de fases. Então, o grande pulo do gato com relação a essa questão com os adolescentes entre tristeza e processo, né, de transtorno depressivo é a observação dos pais e pedir nessa conexão que essa família, de alguma forma, tenha núcleos de conversa. Como foi seu dia? Como está seu dia? Né? Porque são nesses núcleos de conversa, nesses encontros, né, entre pais e filhos, entre irmãos, porque às vezes um irmão percebe do outro, não só os pais, né? Estão mais ligados. Mas que possa ter um espaço de fala, que possa ter um espaço de construção de fala, para poder falar de sentimentos, o que não é fácil nas pessoas, não é fácil falar sobre isso. Sim. E foi o que você falou, né? Que é essa percepção que da conversa vem, né? Que é também o escute, né? O que eles falam. E eu percebo, assim, né, mais por uma questão mesmo de convivência, que essa escuta, ela vem nos momentos mais inusitados. Então, não é na hora que você senta para conversar. Ai, vamos sentar e fazer um bate-papo. Pode esquecer que eles não vão te falar nada. Mas às vezes vem, se há uma dinâmica já da família, às vezes vem, né? Por isso que eu falo que de vez em quando o pai tem que ser chato, a mãe tem que ser chato, bater na porta, né? Perguntar sempre é legal, mas eu sinto, Lu, que é muito assim, você tá cozinhando com a criança, você chama a criança para cozinhar com você, por exemplo, ou foi naquela hora que você tá no carro, que você tá levando para algum lugar, né? Que você tá vendo um filme, e aí no meio do filme tem uma frase, uma conversa, e aí isso sempre vai exigir a sua percepção, né? Na hora de pôr para dormir, que você pergunta, e aí, como é que foi seu dia? Então, são nesses momentos muito cotidianos que eu acho que se a gente está mais atento, a gente vai pegando, né, as frases e os ganchos para a gente poder, assim, estabelecer uma conversa, um diálogo. E, de novo, cara, a gente só consegue fazer isso se eu estou conectada, porque se eu estou na esfera do pensamento, pensando, eu não consigo fazer isso. Com certeza. Então, lembrando mais uma vez que tem que voltar para si em primeiro lugar, né, adultos, quer queiramos ou não, nós estamos com uma... eu não vou dizer sobrecarga, mas talvez uma sobretarefa aí, né? Porque nós precisamos voltar para a gente em primeiro lugar. Então, o Fred coloca assim, ó, na estrutura familiar de hoje, difícil isso acontecer, cada um fica no seu mundo. Talvez eu acho que, inclusive, foi tão interessante porque a gente estava falando muito, né? O mundo está todo mundo conectado no celular e as famílias não estão se encontrando. Acho que essa pandemia, apesar da gente estar usando muita tecnologia, também, assim, esse excesso de tecnologia também trouxe a gente para um outro lugar. Porque a gente agora está dentro de casa, os pais estão realmente convivendo cada vez mais com os filhos, como nunca conviveram antes, por tanto tempo. E estão podendo perceber, sim, né? Mesmo que estejam nesse modo, assim, trator, não tem como, porque a criança está dentro da sua casa 24 horas por dia. E você com ela também. Então, essa troca, ela está acontecendo.
Mas até por estar agora 24 horas por dia ali, acho que tem uma antena que precisa ser levantada, Camila. A antena a gente também precisa fazer uma diferente medição na régua entre o dever, porque a gente continua na escala, né? Então, assim, dever estudar, dever... Sim. Eu não estou dizendo que eu sou contra, nem a favor, eu estou dizendo que nós estamos com situações diferenciadas. E nessas diferenças será que eu consigo me abrir um pouco mais para a escala do ser? Quem é o meu filho? Quem é o meu filho? Será que eu conheço? Quem é minha filha? Quem é meu esposo? Quem é minha esposa? Outro dia eu vi uma brincadeira que fala assim, nossa, eu estou convivendo tanto com uma pessoa dentro da minha casa, ela diz que ela é minha esposa. E sabe que ela até que é legal? Né? Tem esses reencontros também, né? Eu acho que tem os dois lados. Tem gente que realmente percebeu, principalmente casais, né? Que perceberam que, poxa, era difícil mesmo, não tá legal, e ficou claro, evidente que a relação estava ruim. E outros casais que estão se reencontrando também, né? Saindo daquela... A gente quase não se vê, e quando se vê é só para sair para jantar, para encontrar os amigos. E essa convivência está fazendo com que alguns casais também se resgatem, né? Então, claro... É uma possibilidade, né? É uma grande possibilidade. Por quê? Porque as réguas estão sendo reajustadas. As réguas internas. Então, assim... ontem até na live a gente comentou a respeito disso, que é assim... Geralmente eu tenho dificuldade de chegar no outro porque eu olho para as resistências do outro. Mas nós estamos sendo convidados para começar a olhar para as nossas resistências. O que é que em mim impede de chegar para um filho adolescente e dizer, meu, estou te sentindo muito triste. Sim. É tristeza que você está sentindo? Ou você está com raiva e está querendo mandar todo mundo, sei lá, para onde? Né? Qual é a minha resistência? Porque como eu tenho medo de encarar alguma culpa, eu me calo. Sim, sim. Quando você estava falando, eu estava pensando na questão da culpa de novo, né? Exato, que ela então, vem, assim... então é melhor eu não falar nada, porque vai que vem alguma coisa que eu não vou saber lidar também, eu não estou com preparo, eu não estou com saco para ver, então vamos deixa no banho-maria, né? Mas isso é perigoso. Exatamente. Né? Então, é assim, quando a gente vai reajustando, até colocou aqui a reajuste da régua, porque é isso mesmo, a gente tinha uma régua, tudo certinho, tudo milimetricamente ali, tal. Alguém chutou para algum lugar muito longe essa régua. É isso aí, baixa a régua, não tem mais régua, é outra régua agora. É um redondo, na verdade, não é mais régua. Como é que a gente faz essa medição, né? Esse novo contrato. E, na verdade, esse novo... Eu gosto das palavras, então, assim, esse novo contrato, dentro das famílias, estão pedindo um novo contato. Sim. Porque eu só vou conseguir recontratar se eu conseguir entrar num tato. Qual é o tato que eu estou tendo com essa criança, com esse adolescente, com esses idosos? Também. Tem muitas famílias com idosos também. E por incrível que pareça, gente, isso é fato. Eu tenho lido muito, porque eu trabalho com idosos, então eu tenho lido muito do olhar dos geriatras. O isolamento está adoecendo muito mais do que o próprio vírus, né? Nas proporções, em termos da sociabilização dos idosos. Dos né? idosos também. Então, nós não estamos só falando de criança, nós estamos falando da outra ponta também. Está tudo dentro desse contexto. Está tudo dentro desse contexto. Porque você vê esse isolamento que você falou dos idosos, que até era uma das perguntas que eu tinha, né? Das crianças, porque elas também, claro, crianças mais sociáveis, né? Que foram banidas desse contato dos amiguinhos, né? Do clube, né? E aí, assim, o que você faz? Que, né, a gente sempre teve essa coisa, é importante sociabilizar, conhecer as pessoas, trocar, e de repente elas pararam de trocar também, né? Então, essa régua também foi chutada, assim, mas agora o aprendizado, né? O aprendizado da criança, o aprendizado se dá muito mais pela vertente afetiva do que, em primeiro lugar, pela vertente cognitiva. Então, é assim, a apropriação que aquela professora tem com aquela criança é que vai fazer um caminho primeiro para ela desenvolver o cognitivo. Sim. Então, assim, nós estamos realmente muito castrados, não tem outra palavra, nós somos castrados dessa situação com as crianças pequenas. Os adolescentes, eles conseguem um pouco diferentemente continuar,
né? Mas os adolescentes, eles gostam de ir para a internet para uma troca. Eles não estão muito afim também de ficar todos os dias escutando aula, né? E como é que formula as dúvidas, assim, para os professores, a interação que fazia parte também até da estrutura da aula, por Sim. exemplo, ele tinha 15 minutos para fazer uma observação e o resto era interativo, era tirando dúvida. Cadê a interação? Então, se aparece, não é obrigatório aparecer, né? Você está logado, mas não é obrigatório você estar em vídeo. E entendo porque não é obrigatório, porque já saiu memes, já teve questões de bullying, ou seja, daqui do meu lugar como psicóloga, eu tenho uma questão. Quando nós vamos ser humanos, realmente? Sim, sim. É isso que a gente falou antes, né? Dessa vulnerabilidade, falou assim, gente, é assim que eu sou. E eu tô com esse problema, isso tá doendo em mim, isso daqui não tá confortável. E essa persona... o outro respeitar. E o outro respeitar o que tá desconfortável em você. Sim. Porque eu só vou passar a respeitar o que está desconfortável no outro quando eu acolher o que está desconfortável em mim. Sim. Que é justamente a desconstrução da perfeição. Gente, nós não estamos vivendo um momento mais, eu diria, extremamente positivo nesse quesito. Sim. Vamos desconstruir as nossas personas de perfeição. Ó, a Nath está falando, acontece com meu filho, tem 11 anos, não está achando ruim ficar em casa, está achando ruim, saco cheio das aulas. Mas é porque se a casa está acolhendo, né? Se ele está se sentindo protegido, e se ele troca, o ambiente ali tá bom. Mas talvez esteja faltando esse acolhimento também por parte, às vezes, das escolas que querem cumprir as regras, as normas, né? E aí também são cobradas para que cumpra, porque já que eu estou, é o ter e o ser, né, Lu? Já que eu estou pagando, eu quero aulas, né? O filho tá, assim, né, péssimo, mas eu quero aulas. Então, assim, qual é a nossa postura também nessa cobrança das escolas, né? Quando a gente fala também da regulação da régua, e quando a gente fala nessa regulação trazer o acolhimento, no acolhimento eu posso, num diálogo, trabalhar essas questões com esse adolescente também de 11 anos e dizer, olha, eu tenho medo de você perder o ano letivo. Sim. Né? Por quê? Porque é um investimento não só intelectual, nem só cognitivo, né, mas financeiro. Então, é assim, nós podemos trazer... Não que a criança vai decidir, porque não é a aula que decide nesse momento, ela tem um tutor sobre isso. Então, como é que eu dialogo sobre essas situações? Porque junto com a desconstrução da perfeição, cai-se também o falso poder de que eu dou conta de tudo. Sim, porque aí a gente tem o quê? Um quadro de, principalmente mães, desculpem pais, mas mães que estão, sim, sobrecarregadas. Porque, assim, tudo bem, tem pais bem legais, bem bacaninhas, depende da geração, né, lindos? Porque a geração mais velha, não, né, assim, ainda a mãe, eles Olha a crítica, Camila, olha a crítica. Mas é a real, cara, é o que a gente vê todo dia, né? Mas, eu ajudo, tá bom, mas faz parte, né? Mas, enfim. Mas a gente vê, assim, mães sobrecarregadas, claro, né? Porque elas também, além de estarem trabalhando dentro de casa, não só o trabalho doméstico, mas o trabalho também, né? Enfim, estão trabalhando dentro de casa, home office, e também trouxeram a escola para dentro. Então, tem que dar conta também de ser essa educadora. Será que precisa ser essa educadora? Mas, enfim, eu acho que esse estresse que está sendo gerado, que é esse lugar que fala assim, cara, não dou conta. Não dá, tá muito para mim, tá muito para você, também tá muito para mim. Que é também trocar essa conversa com os filhos, né? Tá demais. Então, se eu tô cansada por isso. Assim como você tá cansado por isso, como é que a gente vai fazer para poder resolver as nossas questões aqui, né? Pois é, e isso é humano. Então, será que nós não estávamos vivendo uma questão não humana? Sim. Achando que estávamos vivendo? Então, é assim, eu tenho alguns melindres, talvez com as minhas falas, né? Porque, assim, eu não sou nenhuma poliana, não. Né? Não jogo o jogo do contente, não é isso. Claro. Mas eu também paro para pensar se nessa desconstrução a gente não está realmente burilando a nossa pedra preciosa. A minha, a sua, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Então, assim, vamos parar para ver aonde está realmente a necessidade de lapidação.
porque nós todos estamos passando por isso. Porque nesse ínterim todo de crise, de pandemia, tem gente se dando muito bem. Sim, sim, sim. Né? E eu não estou criticando ou deixando de criticar. A questão é o que a gente faz com os momentos de crise. Sim, Né? eu acho que Que é a primeira vai... pergunta, né, Lu? Eu falo de morte, eu falo de problema financeiro, eu falo de falta de expectativa e como é que eu lido com esses assuntos, porque eles estão aqui na mesa da sala, né? Exatamente. A semana passada eu assisti um filme que até foi uma cliente que pediu para eu assistir para poder conversar com ela, que é, deixa eu lembrar, Um Lindo Dia na Vizinhança, ou Um Dia Lindo na Vizinhança, alguma coisa do tipo. E nesse filme, com o Tom Hanks, ele tem uma hora que um dos personagens, olha eu espoliando, né? Mas assim, um dos personagens eu vi esse filme, é novo, né? Assim, novo no streaming, né? É isso. Então, assim, ele está à beira da morte e ninguém quer tocar nesse assunto, né? E aí, o personagem do Tom Hanks diz assim, a morte é algo que precisa ser falado. Então, como é que se fala de morte com uma criança? Usando uma linguagem adequada a ela. Claro. Né? Como é que se fala de morte para alguém que está muito melindrado com a própria passagem? Usando uma linguagem adequada a ela. Né? Tem um monte de material na internet, né? Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que trabalha com a medicina paliativa, ela tem fantásticos palestras vídeos, lindas. Né? Então, assim, nós temos um advento bem interessante que é a informação. Se nós nos dispusermos a buscar informação que vai vir ao encontro, não de encontro, ao encontro da minha necessidade, eu vou poder respirar, eu vou poder arejar aquilo que está aflitivo em mim, eu vou me nutrir de coisas positivas sobre uma próxima atitude que eu possa ter. Então, por isso a gente tem que parar. Se eu não parar, eu não busco informação. Se eu não parar, eu não presto atenção num filho. Se eu não parar, eu não presto atenção em mim. É isso. Eu acho que esse momento, né, Lu, é um momento assim de muita observação e quem está assim percebendo essa dinâmica, assim, nossa, olha quantas oportunidades eu tô tendo de conviver diferente da minha casa, de falar com meu filho, de fazer trocas mais interessantes, de sair daquele modo, né, automático de leve, busque, traz, não sei o que está acontecendo, de cumprir deveres, que foi o que você falou, das reações, né? Claro que isso é importante, mas a gente mais reagia do que agia, né? Então é ajuste na escala do dever, para ajuste na escala do ser. Né? Eu sei que tem bastante dever, mas como é que está o meu filho com esses deveres? Como é que está o meu esposo com os deveres que estão? Então, assim, né, é óbvio que a gente traz um tanto para o nosso universo, né? Então, assim, eu já atendia online, que eu atendo psicoterapeuticamente falando desde 2009 online. Só que agora tornou o meu modus operandi. Também é diferente. Uma coisa é eu atender uma pessoa pessoalmente, depois atender online, depois pessoalmente. Agora é só online. Só online, pois é. Então, e teve que mudar, e teve que se adaptar, né? Eu acho que esse tempo está pedindo muito essa adaptabilidade, essa fluidez também, né? De deixar as coisas acontecerem. Adaptabilidade, eu acho que é uma palavra muito boa para este momento. Muito boa. Mas para eu me adaptar, eu primeiro preciso me localizar. Sim. Né? Você sabe me localizo, me conecto, me adapto. É isso. Não, eu tava lembrando que, assim, o meu filho mais novo tava muito raivoso, né? Que a gente tava vendo até o filme do Divertidamente, e ele falou assim, mãe, raiva tá dominando a minha cabeça. Aí e aí aquela raiva. Aí um dia eu falei, cara, tem alguma coisa atrás dessa raiva. Né, aí um dia ele começou a chorar. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, mãe, na verdade eu estou triste. A raiva era uma manifestação da tristeza. Eu falei, por que você está triste? Porque eu não posso sair, porque eu não posso viajar, porque eu não posso ver os meus avós, porque eu não posso ver os meus amigos. Então, assim, essa frustração, no caso dele, estava sendo traduzida como raiva num primeiro momento. Era a camada externa, né? Veja bem aonde nós estamos no ajuste da régua. Por quê? Quando que
em outras situações dentro do dever que a gente vinha trazendo, a gente teria tempo, tão gostosamente ou não, né, de sintonizar com a emoção dessa criança. Sim. Então, nós estamos migrando também para um lugar de educação emocional. Uhum. E nós não tínhamos esse espaço. Sim. Uma ou outra vez, uma ou outra escola que já tinha se ligado sobre essa necessidade, é que já vinha fazendo os trabalhos de educação emocional, né? Mas agora não tem para onde correr. Então nós precisamos ajustar a régua do cognitivo, do intelectual, para vir e tocar, tangibilizar a emoção. Porque nós somos isso também. Sim, sim. Se seu filho teve a grande chance, a grande oportunidade, primeiro para falar da raiva, e graças a Deus ele falou da raiva e não foi tolhido, do tipo, raiva é feio, raiva não pode sentir, raiva... Aliás, a gente precisa pelo menos dar conta do que a gente estuda, né, Luciana? Porque senão não faz sentido, né? Fala assim, a casa dos outros tudo bem, na minha casa não. Não, peraí, tá com raiva do quê, né? Mas isso é claro, bem chão aí, não é de uma hora para outra que você só se consegue, liga. então, ele só consegue ir para o sentimento nuclear, que é a tristeza, porque você deu permissão dele falar da raiva. Porque socialmente falando, é muito mais fácil de eu falar para você eu tô triste do que eu falar que eu tô com raiva. Sim. Então nós precisamos também aprender que a raiva é um sentimento normal de um ser humano. Né? Sim. O medo é um sentimento normal no ser humano, que a procrastinação muitas vezes faz parte desse, né, da raiva e do medo, e de muitas vezes eu não consegui falar da tristeza, porque a tristeza, principalmente para um menino, a menino não chora, né? Parece que pelo fato de a gente estar no século XXI isso não acontece, acontece. Ah, acontece sim. Porque nós temos ainda... Camila criticando, acontece, tem essas falas. Mas é verdade, que às vezes eu ouço e falo assim, cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso nesse contexto. Mas porque tem essa coisa assim, isso não é de menino. Eu ouço, eu tenho 2 filhos meninos. Isso não é de menino. A menina então, não faz só assim. Só para te atentar que nós acho que nós estamos já em cima do limite do horário. 4 minutos. Né? 4 minutos. Então, só para reforçar nessa questão de como estar com os nossos familiares, de como estar com as nossas crianças, estejamos abertos para tocar no que se sente. Se nós conseguirmos tangibilizar o que se sente, sem sentir culpa de não sermos perfeitos, nós já vamos estar avançando muito nas questões sobre depressão, sobre síndrome de pânico, sobre tendências suicidas. Então, porque a gente precisa olhar para o outro no sentido do outro. Sim, é o humano, humanizar as relações, né, Lu? Assim, trazer para o humano e para em todos os níveis. Você com seu filho, você com seu marido, namorado, você com a escola, né? Com todas as camadas de pessoas que você trabalha, porque quando você se coloca mais vulnerável, o outro também tem a chance de falar, putz, isso dói em mim também. Isso já aconteceu comigo, e aí eu consigo... E falar de vulnerabilidade não é falar de fraqueza. Então, vamos finalizar que ser vulnerável é entrar num lugar de fragilidade que não é fraqueza. Ninguém vai quebrar sendo vulnerável, pelo contrário. O frágil é o bambu. Ele verga, mas ele reconhece e sabe quem ele é, e ele volta para o lugar conforme vai tendo os incentivos novamente. Então, gente... Não deixem de viver a vulnerabilidade. E não deixem também de entrar no sentir, do sentido do que está acontecendo. Vai passar. Isso. Gente, tá acabando, já tô com o cronômetro rodando aqui. Lu, assim, esse assunto, putz, tem, assim, né, muitas coisas. Eu acho que a gente pode voltar em outros momentos, mas eu queria muito te agradecer mais uma vez a tua sabedoria, que é o conhecimento que ela passa. Assim, eu ficaria horas batendo papo com a Luciana e fico, se deixar, né, Lu? Obrigada a todos que vieram, que participaram. E a gente está aqui à disposição. Em outros momentos a gente vai falando, conversando, trocando. Mandem sugestões de temas para a gente poder trazer também. Legal. Beijo, Amanda, que está aqui mandando beijo. Andréia, Vivian, Paty, Cesarotti, Natália, a galera toda que entrou aqui.
Valeu. Obrigada. Vai ficar gravado, Muito tá bom. bom? E aí vocês podem acessar. Vanessa, minha prima, que legal. Um beijo. Tem 2 menininhos lindos. Então, espero que tenha ajudado. Lu, valeu. Obrigada, Beijo. viu? Gratidão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Vai, queridos.